Tá, então eu vou começar. Qualquer coisa vocês podem falar no chat ou então levantar a mão, tá bom? Então a gente parou a última aula, a gente estava discutindo sobre argumentos, né? Então a ideia seria que muitas vezes você precisa justificar alguma afirmação sua, né? De modo que uma das maneiras de justificar uma afirmação é dar um argumento que suporte aquela afirmação. Ainda mesmo, por outro lado, a gente estava vendo a gente teve um pequeno enigma, né, na questão lá dos brincos, e a gente tentou solucionar, raciocinar como é que seria a solução, e muitas vezes se chama a lógica da ciência do raciocínio, né? Eu estava tentando falar para vocês que a lógica não é a ciência do raciocínio nesse sentido de estudar as coisas que ocorrem na nossa cabeça quando nós raciocinamos. Diga, Érica. Professor, o seu áudio está cortando um pouquinho. Tá, vamos. Eu estava fazendo isso aqui como um teste. Eu vou testar aqui outro microfone, tá? Espera só um momento. Tá, vamos ver se com esse microfone aqui fica melhor, tá? Qualquer coisa vocês podem falar aí. Tá? Então eu estava dizendo que a lógica ela não estuda raciocínios nesse sentido de o que acontece na nossa cabeça quando a gente está pensando, né? Então quando se fala a lógica como sendo ciência dos raciocínios, não é nesse sentido. Então você pode dizer de maneira mais exata que a lógica estuda argumentos, tá? Então, o que seria argumentos? Argumentos seriam uma espécie de reconstrução racional desse processo de justificar alguma conclusão, tá? Então, nesse sentido, um argumento nada mais é do que uma lista de razões que levam a crer, por exemplo, que os brincos são de esmeraldas, mostrando como a conclusão, ou seja, a conclusão é os brincos da terceira filha são de esmeraldas. Como é que essa conclusão decorre dessa lista de razões, tá? E aqui a gente estava tentando pegar lá o raciocínio que a gente tentou colocar no papel, que leva à conclusão de que os brincos da terceira filha são de esmeraldas, e tentando ver como colocar isso na forma de argumento, né? Então a gente pode perceber aqui que esse trecho aqui ele tem duas partes muito marcadas, né? Você tem essa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte que ela está simplesmente repetindo algo que nos foi dado na própria apresentação do problema, né? Então isso daqui não procura ser uma afirmação nova, procura ser algo que nós já sabemos, tá? Então isso daqui é o que a gente chama de premissa, tá? Então premissa é algo que nós já sabemos, ou que nós pelo menos estamos assumindo, né? Às vezes você pode assumir uma premissa a fim de argumentar. Eu dei o exemplo na aula passada de que você está pensando que quer comprar uma TV nova muito cara, e você pode pensar, assumindo que eu vou comprar essa TV, quanto dinheiro vai sobrar para as outras coisas, né? Então nesse caso aí eu estou assumindo uma coisa, não é verdade que eu comprei a TV, porque eu não comprei ainda, mas eu estou assumindo para tentar argumentar quais seriam as consequências disso daí. Então você tem essa primeira parte aí que é a premissa, e você tem essa segunda parte que vem depois do logo, que a gente pode chamar de conclusão. A conclusão, perceba que essa conclusão aqui, ela não está no enunciado do problema, tá? Essa conclusão é algo que é uma afirmação que você tira extra
a partir do problema. Ainda está travando, Tá, eu acho que não era o microfone não. Eu acho que é a conexão que estava ruim. Tentei agora reconectar, tá? Então me falem aí se ficar ruim de novo. Eu acho que agora vai ficar bom porque eu coloquei um repetidor aqui e eu acho que agora conectou pelo repetidor. E aí deve estar com o sinal mais forte. Tá, então voltando ao assunto. Então perceba que essa parte aqui que eu marquei como conclusão, ela não está no enunciado do problema. É algo extra, ou seja, uma afirmação extra que você está tentando tirar da informação que você tem. Tá? Nesse caso aqui específico, essa conclusão ela tá precedida dessa palavra aqui, logo, tá? Que é o que a gente muitas vezes chama de marcador de conclusão, tá? Mas percebam que um marcador não é necessário, tá? Você pode escrever um argumento sem falar logo, sem falar consequentemente, sem falar portanto, né? Que são marcadores de conclusão. Certo? Então, o marcador de conclusão ele não é necessário, mas é algo que pode ajudar você a identificar o que é a conclusão. Mas no geral, a relação entre premissa e conclusão, isso é o ponto importante, tá? Premissa é aquilo que você já sabe ou aquilo que você já está assumindo, ou que você está assumindo. Conclusão é aquilo que você quer argumentar, é aquilo que você quer justificar, tá? Então aqui você tem, existem apenas 2 pares de brincos de rubi, isso aí você já sabe, é uma premissa. Logo, se tanto Genoveva quanto Griselda tivessem brincos de rubi, Guilhermina, a primeira, saberia que os dela são de esmeralda. Tá? Então, o que vem aqui depois do logo é uma conclusão e você está tentando argumentar em favor dessa conclusão utilizando essa premissa. Tá? Então, a gente pode dividir esse trecho em 2 partes. Primeiro, você tem a afirmação de que é apenas 2 rubis, né? Isso aqui é a premissa, porque já está no enunciado do problema, né? Isso aqui é uma premissa. Aí você tem a palavra logo, que é um marcador de conclusão, e a segunda parte, que é a conclusão, né? Que é aquilo que você quer justificar, tá? Então, o ponto importante aqui é premissa, ou conclusão é aquilo que você quer justificar, e premissas são aquelas afirmações que você está dando para justificar a conclusão, tá? Então, essa relação estrutural que você tem que entender, né? Não é necessariamente, a premissa não vem antes necessariamente. Eu posso argumentar colocando a conclusão primeiro e as premissas depois. Eu poderia falar o seguinte, sei lá, hoje não está chovendo, pois se estivesse chovendo, sei lá, eu estaria com frio. Então, se estivesse chovendo, eu estaria com frio. Eu não estou com frio, logo não está chovendo. É um argumento, mas eu posso fazer na ordem contrária. Não está chovendo, pois se estivesse chovendo, eu estaria com frio e eu não estou com frio. Tá? Então a ordem não é o importante, apesar de que geralmente a conclusão vem depois da premissa. Os marcadores de conclusão e de premissa também não são o importante, né? Apesar de que muitas vezes eles aparecem, pode nos ajudar a identificar o que é premissa e o que é conclusão. Mas o importante aqui é uma relação estrutural, é o que está sendo afirmado, ou seja, o que está ali para justificar
e o que está sendo justificado, tá? Essa é a relação entre premissa e conclusão. Até porque, aí sim, aí uma vez que você viu no texto um argumento, identificou o que é premissa e o que é conclusão, né, muitas vezes filósofos procuram expressar o argumento de maneira mais explícita, né? Ou seja, explicitando o que é premissa e o que é conclusão. Muitas vezes até numerando a premissa 1, a premissa 2, a premissa 3. Obviamente, em um texto corrido que você vai ver no jornal, no livro, etc., não vai estar assim, vai estar corrido. Porque ali a pessoa está prezando por outras coisas, ela está prezando por estilo, né? Seria muito chato se todo argumento que você tivesse num livro ou num jornal, ou qualquer lugar, tivesse assim separado. Os filósofos muitas vezes procuram separar assim, as premissas porque organiza o trabalho, né? Então, muitas vezes, se eu tenho um argumento, sei lá, o argumento de Kant de que existe um mundo exterior. Então, você pega lá o livro de Kant, é um negócio meio complicado, não vou dizer nem confuso, apesar de que é confuso, mas é complicado, né? É difícil você entender quais são as premissas especificamente e qual a sua conclusão. Então, o trabalho de você pegar aquela maçaroca e tentar organizar, muitas vezes é o primeiro passo para você entender qual é o ponto dele, né? E, além disso, é uma maneira de você ver, vamos dizer que você discorda de Kant, né? É uma maneira de ver exatamente onde é que está a discordância. Eu discordo de tal premissa especificamente, tá? Então, por isso que no trabalho filosófico muitas vezes a gente faz isso, que é pegar os argumentos e tentar separar em premissa e conclusão, que é o que está aqui, né? Então ele separou aqui, ele botou esse pezinho aqui para marcar que é premissa, né? Uma maneira assim, não tem uma maneira correta de fazer isso, e ele botou essa setinha para marcar a conclusão, né? Às vezes você só escreve premissa ou bota P1, né? Não tem uma maneira. Às vezes se coloca um tracinho aqui, às vezes se coloca esse sinal aqui que é sinal de conclusão, que é 3 pontinhos para marcar a conclusão. Não tem uma maneira canônica, tá? Isso não é importante, isso aí é cosmética. A questão aqui é que o importante é separar exatamente cada premissa e a conclusão. Isso é importante, tá? Então, a primeira sentença está com P, porque diz que é uma premissa, ou seja, que é algo já aceito, né? Nesse caso, porque faz parte do próprio enunciado do problema, né? E a segunda parte está assinalada com essa setinha, que quer dizer que essa afirmação é afirmada com base na anterior, né? Então, esse aqui que é o ponto importante, tá vendo? Com base na anterior. A conclusão é algo que é afirmado com base nas premissas, tá? Então, isso que é ser uma conclusão. Ser uma conclusão é ser afirmado com base nas premissas. As premissas, elas são afirmadas com base nelas mesmas, né? Você não está dando nenhuma razão para aceitar a premissa, né? Você está assumindo que é verdade, etc. Está assumindo que é verdade, ou está assumindo que todo mundo acha que é verdade, o que muitas vezes não é, né? E muitas vezes alguém pode até questionar uma premissa, né? Inclusive, isso é o mais comum. Espera que eu estou duplicando aqui a página que eu vou... Isso. Vou tentar escrever aqui. Certo? Então, o importante aqui é como está dizendo, muitas vezes, né, alguém pode questionar a sua premissa, né? E a discussão filosófica acontece muitas vezes assim, né? Então, muitas vezes, sei lá, uma pessoa acredita que Deus existe e uma pessoa acredita que Deus não existe. Aí a pessoa que acredita que Deus existe fala assim: olha, eu vou dar aqui um argumento para provar a existência de Deus, né? A gente sabe que tem esses argumentos na história da filosofia. E aí ele dá um argumento. A primeira premissa: tudo que é movido por algo, né? Segunda premissa: todas as coisas estão em movimento. Sei lá, né? Tudo que é causado por algo. Primeira premissa: todas as entidades existentes
tem uma causa, logo precisa haver uma primeira causa. Sei lá, um argumento desse tipo. Agora, eu continuo discordando de você. Só que você tem um argumento, né? Então, se eu aceito as premissas e o argumento é um argumento dedutivo, eu tenho que aceitar a conclusão. Logo, eu tenho que discordar de alguma dessas premissas. Aí eu posso, por exemplo, discordar de que tudo tem uma causa. Falar, olha, tem coisas que não tem uma causa. E aí agora a questão vai ser, tem um argumento para sustentar essa premissa. Tá? Então, esse é um ponto importante. O que é uma premissa e o que é uma conclusão não é algo que está lá engessado, não é algo que está em pedra. Tá? A mesma afirmação pode ser a premissa de um argumento e pode ser a conclusão de outro argumento. Né? Então, nesse caso aqui, vamos dizer que eu tenho esse argumento aqui, sei lá, tudo que existe é causado. Vou fazer um argumento mais simples aqui para a gente não entrar em tantas polêmicas. P2, eu existo. Eu, no caso, Danilo. Logo, eu tenho uma causa. E aí alguém pode discordar dessas premissas. Alguém pode discordar da premissa 1 ou pode discordar da premissa 2. Né? Vamos dizer que ela discorde da premissa 2. Né? Tudo bem que você está dando esse argumento aí, parece legal. Agora, eu não acho que você exista. É meio estranho. Mas... E aqui eu posso ter outro argumento aqui que vai ter premissa... Eu vou ter que dar um nome diferente aqui, né? Porque senão vai ficar estranho. Então eu posso ter premissa 01, premissa 02, sei lá, premissa 03, logo premissa 2, certo? Então perceba que nesse argumento a premissa 2 é uma premissa, eu existo. Então, aqui em vez de escrever premissa 2, eu vou escrever o seguinte: eu existo. Então, nesse argumento de cima, eu existo é uma premissa. Nesse argumento de baixo, eu existo é uma conclusão. Tá? Então, não é que uma afirmação que é premissa sempre é premissa, uma afirmação que é conclusão sempre é conclusão. A questão aqui é que elas ocupam posições diferentes nessa estrutura. Aqui eu existo, na primeira argumento, esse aqui, eu existo, está sendo assumido. Estou falando assim, isso aí só é óbvio que eu existo, né? Não precisa nem argumentar. Mas assim, a partir do momento que alguém questionou, agora eu estou dando um argumento cuja conclusão é eu existo. Aqui eu existo não está sendo suposto, não está sendo pressuposto, não está sendo assumido. Eu estou tentando suportar essa conclusão, justificar essa conclusão a partir de outras premissas, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, essa estrutura, o conjunto formado por premissa e conclusão, né? Aqui no caso só tem uma premissa e uma conclusão, né? Então, o conjunto formado por premissas, né? Que pode ser mais de uma, e conclusão, nós chamamos de argumento, tá? Então, o argumento é um conjunto formado por premissas e conclusão, tá? Geralmente você tem essa definição aqui clássica do que é um argumento, é que um argumento é um conjunto não vazio, né? Porque, enfim, um conjunto com 0 premissas e 0 conclusões não é argumento, né? Não é nada. Então, um conjunto não vazio e finito, tá? Essa questão do finito aqui é um pouquinho mais complicada, tá? Porque a lógica clássica ela trabalha só com argumentos com número de premissas finito.
Tá? Existem lógica infinitista, que é outro tipo de lógica mais complexa, que lida com argumentos com um número de premissas infinito. Tá? A gente não vai falar disso, então por isso que eu coloquei aqui finito. Tá? Então a noção mais clássica de argumento é um número não vazio e finito de sentenças. Tá? De sentenças. Né? Então, a princípio, um argumento ele é uma entidade linguística, né? É um conjunto de sentenças, é algo que eu escrevo, é algo que eu falo. Tá? Então, nesse conjunto, e essa parte aqui é importante, né? Uma dessas sentenças é a conclusão. Né? Qual é a conclusão? É aquela que você está tentando argumentar. É aquela cuja verdade você está querendo suportar. É aquela cuja verdade você está querendo justificar. Certo? Então, uma é a conclusão. Geralmente, a gente pensa que o argumento ele tem uma conclusão apenas. Né? Claro que eu poderia falar algo desse tipo aqui. Ó. Sei lá, premissa 1, premissa 2, logo, conclusão 1, logo, conclusão 2, né? Muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa. Tal coisa, logo, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal, porque Sócrates é homem. Sei lá. Às vezes você faz tipo assim, encadeamento de conclusões, né? Só que, na verdade, aqui você pode pensar que são dois argumentos, né? Você tem um argumento que é esse daqui, que você tem duas premissas e uma conclusão, e você tem esse segundo argumento que você tem essas duas premissas talvez e ele como conclusão, certo? Porque se essa conclusão se segue dessas duas primeiras premissas e essa se segue da primeira conclusão, ela também se segue das duas primeiras premissas, tá? Então, isso aí que eu falei é meio complicado, tá? Mas é uma propriedade da lógica clássica que chama monotonia cautelosa, na verdade. Mas não se preocupem com isso, não. Certo? Então, geralmente meu ponto aqui só é que geralmente você consegue, sempre quando você tem esses encadeamentos de conclusões, você consegue separar por partes, né? Você tem A logo B, B logo C, C logo D. Então você consegue separar em três argumentos aí. Um primeiro com premissa A, conclusão B, o segundo com premissa B, conclusão C, e o terceiro com premissa C e conclusão D. Tá? Então, um argumento pode ser definido como um conjunto não vazio e finito de sentenças, das quais uma é chamada de conclusão, é aquela que você pretende dar razões para as pessoas aceitarem, e as outras são as premissas, né? Então, as premissas são aquelas que são assumidas ou porque você sabe que é verdade, ou porque você está supondo que é verdade. E a ideia é que as premissas justifiquem, garantam ou deem evidência para a conclusão. Tá? Então, isso é um argumento. O argumento é um conjunto de sentenças, sendo que uma é a conclusão e as outras são premissas. Lembrando que existe essa relação estrutural entre premissa e conclusão, que é a premissa que você fala, que você escreve para tentar justificar a conclusão. Então, naquele exemplo, as premissas foram marcadas com P, a conclusão foi marcada com a setinha. Tá? Então, para tentar discutir um pouco aqui essa afirmação, então, um argumento é um conjunto de sentenças, porque essa é a maneira que nós transmitimos informações, né? Através de sentenças numa língua, seja falando, seja escrevendo. Então, o argumento é um conjunto não vazio porque ele deve conter ao menos uma premissa e uma conclusão, né? Então, um argumento deve conter ao menos uma premissa e uma conclusão. E esse é um ponto interessante, porque às vezes a pessoa só afirma uma coisa, né? Sei lá, a pessoa só afirma uma coisa que acontece bastante na internet, que isso é engraçado, vamos dizer que alguém escreveu uma coisa e outra pessoa responde xingando a primeira pessoa. Fala assim, você é um idiota. E a primeira pessoa fala assim, nossa, você está fazendo um argumento ad hominem. Só que você não está fazendo um argumento ad hominem. Primeiro que você não está fazendo nenhum argumento. Porque uma afirmação, você é idiota,
Não é um argumento. Certo? Uma afirmação só é uma afirmação. Porque para ser um argumento, teria que ter no mínimo duas afirmações, em que uma é a premissa e a outra é a conclusão. Se eu simplesmente afirmo você é um idiota, ou está chovendo, ou eu existo, se eu simplesmente afirmo uma coisa, eu não estou argumentando. Como já falou, estou só xingando. Certo? É má educação, não está sendo polido, várias coisas. Mas não é um argumento ad hominem, porque não é um argumento. E não se pretende ser um argumento. Tá? Porque o argumento ele tem que ter, no mínimo, uma premissa e uma conclusão. Tá? Então, na verdade, a pessoa não está argumentando. E nem sempre você está argumentando. Né? Muitas vezes, até em livros e etc., você está só afirmando coisas. Afirmando coisas, muitas vezes, porque você julga óbvias. Então, por exemplo, uma reportagem, um repórter que ele está lá na Ucrânia e ele está relatando as coisas que ele está vendo. Ele não está dando argumentos. Ele só está afirmando. Olha, passou aqui 2 tanques russos, explodiu uma bomba, etc. Então, a princípio, ele não está argumentando nada. Ele só está dando várias afirmações. Certo? Já, por exemplo, ele vai fazer agora uma coluna discutindo se Putin deve ser punido pela guerra. Aí ele pode dar um argumento. Aí ele vai falar, olha, sei lá, está invadindo um país soberano, isso é um crime previsto sei lá, em tal coisa da ONU, logo ele deve ser punido. Aí eu estou argumentando, porque agora eu estou dando premissas e tentando fazer uma conclusão. Tá? Então esse ponto é importante. Então um argumento é um conjunto não vazio e, apesar de que isso é um pouquinho mais controverso, mas também não é um conjunto com a sentença só, porque quando eu faço um conjunto com a sentença só de afirmações, eu estou só afirmando algo. Então o argumento ele tem que ter ao menos uma premissa e uma conclusão, tá? Então, como eu falei para vocês, o argumento é um conjunto finito, porque em lógica clássica uma prova é um conjunto finito de sentenças. Como eu disse, tem lógicas não clássicas que admitem provas, etc., com um número finito de sentenças. Nesse caso, você pode ter um número infinito de premissas. Né? Só que aqui agora é um ponto importante. Né? Um argumento primeiro, nem todo conjunto de sentenças é um argumento. Né? Por exemplo, um livro de ficção. Se eu pego, sei lá, O Senhor dos Anéis, é um conjunto bem grande de sentenças, né? Um livro grande. Pego A Fundação de Asimov, é um livro muito grande, é um conjunto de sentenças bem grande. Mas nem todo conjunto de sentença é um argumento. Tá? Por quê? Porque para ser um argumento precisa ter essa relação de que você tem uma afirmação, algumas afirmações que você está assumindo e uma afirmação que você quer provar, certo? Então, para ser um argumento, deve haver a intenção de afirmar a conclusão com base nas premissas, tá? Então, deve haver essa intenção. Então, por exemplo, um cara que está escrevendo uma ficção, ele não está afirmando nada com base nas premissas, a não ser a relação aqui é outra, né? A relação aqui é de verossimilhança, né? O que ele está afirmando deve ser verossímil com o próprio mundo que ele criou, algo desse tipo. Né? Mas aqui é uma relação diferente da relação de suporte epistêmico, né? Porque o cara que está escrevendo Seus Anéis, ele não quer provar que aquilo é verdade. Né? O objetivo dele não é convencer você que Frodo existiu e pegou o anel e foi para a Montanha da Perdição e titubeou na última hora e Gollum tomou da mão dele e caiu. Ele não quer provar isso. Ele não quer provar que esses são fatos históricos. Né? Ele está contando a história. Né? Então, isso, apesar de ser um conjunto de sentenças, não é um argumento, porque não tem a intenção de afirmar a conclusão com base nas premissas. Diga, Paulo. Professor, eu só queria mostrar um exemplo e também saber se ele está certo.
imaginando no jogo de futebol que vai ter dia 9 agora de Real Madrid e PSG. O Real Madrid, o Casemiro foi expulso no jogo passado, então ele não joga nesse. Se o repórter falar Real Madrid vai ter dificuldades contra o PSG dia 9, seria só uma história. E se ele falar o Real Madrid vai ter problemas contra o PSG dia 9 porque vai estar sem o Casemiro, seria um argumento? Então, o segundo seria um argumento. Ele está dando uma conclusão, que é vai ter dificuldades. Ele está dando um motivo. O motivo é que está sem Casemiro. E aí ele poderia até desenvolver mais. Casemiro que organiza a saída do time, etc. Então, isso são premissas para a conclusão. Então, nesse caso, seria um argumento. O primeiro caso é só uma afirmação. Não é nem que é uma história. Essa afirmação aí, ela pretende ser verdadeira. Né? É diferente de quando eu conto uma história. Quando eu conto uma história de ficção, eu não estou pretendendo afirmar coisas verdadeiras. Eu estou pretendendo, pelo menos em superfície, né? Às vezes você pode pensar, não, a história ela tem um significado mais profundo, sei lá, sobre moralidade, etc. Mas pelo menos literalmente eu não estou pretendendo afirmar nada verdadeiro. Então, para ser um argumento, e esse aqui é outro ponto importante, as sentenças de um argumento devem expressar proposições. Acho que vocês já devem ter tido contato com esse termo. É um termo técnico em filosofia, né? Então, a proposição é uma entidade que é bem discutível que tipo de entidade é uma proposição, conjunto de mundos possíveis, estado de coisas no mundo, pode ser várias coisas, né? Tem discussão filosófica sobre isso, mas assim, é o que quer que seja uma proposição é algo que possa ser verdadeiro ou falso, tá? Então, algumas sentenças expressam proposições, ou seja, algumas sentenças expressam afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, outras não. Quem foi que levantou a mão? Levanta de novo aí que eu não estava olhando na hora. Se eu digo, por exemplo... Isso foi eu. Pode falar então. Certo. Então, no caso aí, o que o colega falou anteriormente já seria a conclusão, né? Já seria uma conclusão e seria necessário construir as premissas que chegassem a essa conclusão. Né? Então, nesse caso, a gente não chama nem de conclusão, porque como não é um argumento, não é uma conclusão, entendeu? A conclusão é parte de um argumento. Então, quando a pessoa só faz uma afirmação, a gente fala isso que é uma afirmação. Ele está afirmando algo que pode ser verdadeiro ou falso, etc. Mas para ser uma conclusão, geralmente a gente pensa que tem que estar em um argumento. Algo só é uma conclusão se tiver premissas tentando suportar aquela conclusão. Da mesma forma, algo só é uma premissa se ela estiver tentando suportar alguma conclusão. Então essas noções elas vêm juntas. E outro ponto importante é esse daqui que eu estou falando agora. As sentenças que compõem um argumento, elas precisam expressar proposições, ou seja, elas precisam poder ser verdadeiras ou falsas. Certo? Então, por exemplo, se eu digo está de noite, né? Essa minha sentença, essa minha afirmação, eu não sei se isso aqui vale tanto a pena a gente pegar, mas essa distinção aqui, mas é importante. A distinção entre, você tem aqui por um lado, você tem sentenças, né? Você tem outra coisa que são afirmações ou outro nome que se dá a enunciados, e você tem proposições. Tá?
certo? Então aqui, em vez de... não vou nem colocar afirmações aqui, que às vezes as pessoas usam afirmações para proposição também. Então, uma sentença é uma entidade linguística, certo? Então, é noite, é uma sentença completa em português. Ou, sei lá, vou botar aqui, essa aqui é falsa, né? Mas mesmo assim vou escrever ela: está chovendo. Isso aqui é uma sentença em português, certo? Eu posso escrever essa sentença: está chovendo. Você pode escrever essa sentença também, aí alguém pode falar está chovendo, etc, etc. Então, por si só, por exemplo, essa sentença, ela não é verdadeira nem falsa, porque dependendo da hora que eu escrever, da hora que eu falar, é aí que eu posso expressar algo verdadeiro ou falso. Está chovendo em si não é verdadeira nem falsa, porque depende, ela é um indexical, né? O sentido dela depende do momento em que está sendo falado. Então, se eu agora disser está chovendo, essa minha afirmação é falsa, porque não está. Mas talvez semana que vem, se eu afirmar está chovendo, afirmar essa mesmíssima sentença, vai ser verdadeiro, né? E outra coisa interessante é que essa sentença que está chovendo, ela é diferente da sentença It's raining, né? Por quê? It's raining é a sentença do inglês, está chovendo é a sentença do português. Então, são sentenças diferentes, não são nem na mesma língua, né? Só que, intuitivamente, elas têm algo em comum, né? Em algum sentido, quer dizer que o sentido delas, elas dizem a mesma coisa, algo desse tipo, né? Elas dizem a mesma coisa, elas têm o mesmo sentido, certo? Então, em termos técnicos, né, em filosofia, a gente fala que elas expressam a mesma proposição. Então, proposição nesse sentido é o sentido de uma sentença afirmativa, que é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso, né? Porque perceba, se agora não está chovendo, não importa se eu digo está chovendo ou se eu digo it's raining, né? Eu vou estar afirmando a mesma coisa, e essa coisa que eu estou afirmando é falsa, certo? Então a ideia é essa, que proposição é o sentido de uma sentença afirmativa, que pode ser verdadeira ou falsa. E o enunciado é a afirmação de uma proposição em determinado momento por determinada pessoa. Então eu posso fazer diferentes enunciados de que está chovendo, né? Obviamente que nesse caso, cada vez que eu enunciar, eu vou estar falando uma proposição diferente, né? Porque eu vou estar falando em tempos diferentes. Mas eu poderia fazer diferentes enunciados de meu nome é Danilo e eu estaria expressando a mesma proposição, só que em enunciados diferentes. Então essa distinção é importante, tá? Então as sentenças que compõem o argumento, elas precisam expressar uma proposição, certo? Então, por exemplo, se eu falo, deixa eu botar Cabral, vou ficar mais rápido. Cabral chegou ao Brasil em 1500, tá? Então essa sentença que eu escrevi aqui, ela expressa uma proposição. Porque ela expressa uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, ela é verdadeira, né? Perceba que eu não botei aqui que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Botei apenas que ele chegou aqui de barco no Brasil em 1500. Isso é verdade, tá? Então essa sentença aqui é verdadeira, expressa uma proposição e no caso é verdadeira. Então ela poderia fazer parte de um argumento. Se eu escrevesse aqui, sei lá, outro fato histórico do Brasil, sei lá, Getúlio Vargas nunca foi um ditador. Essa segunda sentença aqui,
já te passo a palavra, Paulo. Essa segunda sentença aqui, ela também expressa uma proposição, que no caso é falsa. Mas não tem problema, tá? Essa sentença ela poderia estar no argumento, porque ela expressa uma proposição. Ela expressa algo falso, tudo bem, mas expressa uma proposição. Agora, já te passo a palavra, Paulo. Tem sentenças que não expressam proposição. Por exemplo, feche a porta. Feche a porta? Deixa eu botar aqui, tem a exclamação. Feche a porta. Feche a porta não pode ser verdadeiro nem falso. Isso aí é uma ordem, um pedido. Ela pode ser educado, pode ser atendido ou não, pode ser educado ou não, pode ser no momento correto ou não. Ela pode ser várias coisas. Mas feche a porta não pode ser verdadeiro nem falso. Nesse sentido, a gente diz que feche a porta não expressa uma proposição. Certo? Então, sentenças como feche a porta não pode estar no argumento. Tá? Tudo bem, às vezes eu posso estar escrevendo um artigo, né? E eu quero ali florear um pouco o meu argumento e tal, então eu posso colocar algumas coisas com peso retórico, tudo bem, mas não vai estar no argumento em si. E outras sentenças também são perguntas, né? Por exemplo, que horas são? Uma pergunta, ela não pode ser verdadeira nem falsa. Tá? A resposta a essa pergunta, sim, pode ser verdadeira ou falsa. Mas a pergunta em si não é. A pergunta em si ela pode ser, novamente, educada ou não. Sei lá. Ela pode ser várias coisas, menos verdadeira ou falsa. Diga, Paulo. Que eu queria saber se um argumento ele tem que ser sempre verdadeiro. E se essa verdade ela depende só de quem está interpretando aquele argumento. Então, um argumento, ele não se fala de um argumento que ele é verdadeiro. Tá? Um argumento é um conjunto de sentenças que expressam proposições. Cada sentença do argumento pode ser verdadeira ou falsa. Certo? Então, as premissas do argumento podem ser verdadeiras, a conclusão pode ser verdadeira ou falsa, as premissas podem ser verdadeira ou falsa. O argumento em si não é verdadeiro nem falso. A gente vai ver que tem outros termos que a gente usa para descrever um argumento. Um argumento ele pode ser válido ou inválido, ele pode ser sólido ou não sólido, mas nunca verdadeiro ou falso. Então, premissas e conclusão podem ser verdadeiras ou falsas. O argumento em si não. Sobre a questão da verdade, a gente não vai discutir aqui o que é verdade. Eu vou assumir que verdade é algo objetivo que não depende do sujeito. Mas assim, nada na lógica depende disso aí. Tá? Então, quando a gente for estudar a semântica do cálculo de predicados, a gente vai ter uma noção de verdade artificial. Ou seja, verdade no cálculo de predicados, por exemplo, verdade lógica é verdade em todos os modelos. Entendeu? Verdade no modelo é simplesmente ter uma função que faça tal coisa. Então, a lógica ela trabalha com a noção própria de verdade. Só em alguns pontos que a gente vai falar aqui de uma noção informal de verdade, como hoje a gente vai falar quando eu for falar de solidez. Mas, assim, apesar de eu assumir que verdade, eu sempre assumo em qualquer coisa que eu estou fazendo que verdade é algo objetivo, ou seja, que independe de sujeitos, mas aqui para nosso ponto aqui não faz muita diferença não, tá? Mas o ponto da proposição não é que ela é verdadeira ou falsa especificamente, a questão é que uma proposição é algo que pode ser verdadeiro ou falso, tá? E uma coisa importante é a gente distinguir entre duas coisas. Uma coisa é a proposição ser verdadeira ou falsa, certo? Isso é uma coisa. E outra coisa é as condições que nós temos de saber a verdade da proposição. Tá? Tudo bem. Na história da filosofia tem noções de verdade que fazem não usa essa fronteira tão nítida, né? Por exemplo, a noção de verdade do positivismo, que é verdade como critério de verificação.
né? Mas no geral a gente vai supor que uma coisa é algo ser verdade, outra coisa é você saber que aquilo é verdade. Talvez algo tenha coisas que são verdades e que simplesmente ninguém saiba, tá? A gente vai meio que assumir isso, mas a gente, como está fazendo lógica, a gente tem essa desculpa aí de não ligar muito para essas coisas que filósofos discutem. Deixa os filósofos discutirem essas coisas, a gente que está fazendo lógica, a gente vai fazer nossos cálculos aqui e vai funcionar, tá? Então a gente não vai ligar muito para essa noção de verdade, não. Então, voltando ao assunto, assim, existem, vocês podem encontrar em outros livros, né? Aqui nesse livro do Mortari, ele fala que um argumento é um conjunto de sentenças. Você pode encontrar em outros livros pessoas falando que argumentos são conjuntos de proposições ou às vezes até de enunciados, tá? Não vai dar tanta diferença assim, né? Porque, como eu te falei, as sentenças que podem fazer parte de um argumento, elas precisam expressar proposições, né? Então, só repetindo aquilo que eu disse anteriormente, uma sentença, por exemplo, do português, é uma sequência de palavras, no caso do português, né, que contém pelo menos um verbo, né? Nem sei se essa definição aí é a definição certa de gramática, né? Isso aí é uma questão até para o professor de língua portuguesa, de gramática, especificar exatamente o que é uma sentença. Mas o ponto aqui é que sentenças são entidades linguísticas, tá? Em português, em inglês ou numa linguagem artificial, né? Então, quando a gente for estudar lógica, a gente vai ter coisas como: para todo x, se A de x, então B de x, né? Isso aqui é uma sentença. Uma sentença na linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem, certo? Mas ainda assim é uma entidade linguística, tá? Então aqui os exemplos que ele dá o gato está no capacho, né? Esse aqui é um exemplo bem comum na literatura em inglês, porque em inglês fica the cat's in the mat, aí a palavra é meio, dá uma rimazinha, né? Outra sentença é: toda vez que faz sol eu vou à praia, né? Então as sentenças são essas palavras aí escritas em português em uma determinada ordem, né? E é claro que nem toda a sequência de palavras em português constitui uma sentença, né? Ele dá duas aqui. O primeiro é: os gatos tá no capacho, e o segundo é: gato, capacho, casa, que está, se não, né? Então a primeira você pode até dizer: não, essa primeira sentença ela faz parte de uma linguagem, um dioleto próximo do português, que é o português coloquial, etc. Pode ser, certo? Essa 4 aí não, né? Então uma sentença ela é um conjunto de palavras arrumadas a partir de determinadas regras da gramática daquela língua em específico, tá? Na língua do português, na língua do cálculo de predicados de primeira ordem. Então a gente vai ter uma aula sobre a gramática do cálculo de predicados da primeira ordem, ou seja, que as regras que permitem você criar sentenças ou fórmulas nessa lógica, né? Então, voltando também ao que eu já disse, né? No argumento, tanto as premissas quanto a conclusão devem ser coisas que podem ser afirmadas ou negadas, né? Ou seja, coisas que possam ser consideradas verdadeiras ou falsas, né? Então, sentenças como que horas são, feche a porta, normalmente não são admitidas em argumentos. Por quê? Porque não expressam proposições, porque não podem ser verdadeiras nem falsas, tá? Então, a primeira é uma pergunta, uma sentença interrogativa, enquanto a segunda é uma ordem, uma sentença imperativa. Nenhuma nem outra pode ser afirmada ou negada, né? Você não afirma uma pergunta, você pergunta uma pergunta, né? Por quê? Porque uma pergunta não pode ser verdadeira nem falsa. Então as perguntas podem ser interessantes, inoportunas, descabidas, mas não verdadeiras ou falsas. As sentenças que nos interessam em lógica, quando está se falando de argumentação, são sentenças declarativas, né? Ou seja, aquelas que a gente pode afirmar ou negar, né? Então uma sentença declarativa, uma sentença completa declarativa expressa uma proposição.
né? Então, um ponto aqui é essa questão aqui de então se a gente está usando sentenças declarativas e sentenças essas sentenças expressam proposições, então você pode pensar, não, então na verdade o importante são as proposições, né? Então, por exemplo, está chovendo, essa mesma sentença ela expressa proposições diferentes cada vez que eu falo, né? Porque está chovendo no presente, né? Então está chovendo em João Pessoa às 19h51. Se eu falar daqui a 10 minutos, a proposição que eu vou estar expressando é: está chovendo em João Pessoa às 20h01, né? Então são proposições diferentes. Então talvez o importante mesmo são as proposições. E aqui ele dá um exemplo, né? Imagina que aqui você vê bem a questão do conflito geracional, né? Imagina que Ollie Hard e Stan Laurel, que é o gordo e magro, né? Não sei se vocês já viram, mas tinha um programa bem antigamente, que era o Gordo e Magro, que era um programa de comédia. Então, né? O Hard, né? O Ollie Hard era o gordo e o outro era magro, por isso que era o magro. Então imagina se os dois afirmam a mesma sentença: eu sou gordo. Então, afirmada por Hard, né, pelo gordo, essa sentença é verdadeira, e afirmada por Laurie, essa sentença é falsa. Então será que a gente precisa então aceitar que existem sentenças que são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo? Né? Geralmente os filósofos pensam que não. Então eles pensam que geralmente essas sentenças, primeiro, são dois enunciados diferentes. Quando Hard enuncia, é um enunciado, é um evento. Quando Laurel afirma, é outro evento, né? Então nesse sentido pode ser que um evento seja verdadeiro e outro falso, não o mesmo, né? Então você não precisa aceitar essa contradição. E outras vezes os filósofos pensam nessa noção de proposição, que é pensando de maneira informal, a ideia de que uma proposição é o sentido de uma sentença. Então quando o Hard afirma eu sou gordo, ele está expressando uma proposição, que é talvez Hard é gordo, e essa proposição é verdadeira. Quando o Laurel afirma eu sou gordo, ele está afirmando outra proposição. No caso, a proposição Laurie é gordo, e essa proposição é falsa. Então, por isso que às vezes se faz essa distinção, e é importante, tá? Então, aqui considerando alguns exemplos, né? Vamos supor que Miau é um gato, né? Então, Miau rasgou a cortina e a cortina foi rasgada por Miau. São duas sentenças diferentes, né? Essa daqui tem uma passiva, né? Então aqui você tem já não era muito bom com isso na escola, não sei nem se eu lembro mais, mas aqui você tem o sujeito é Miau, você tem um verbo aqui transitivo e o objeto é a cortina. Aqui o sujeito é a cortina e você tem um agente da passiva, não sei, acho que é um agente da passiva, que é por Miau. Então são sentenças diferentes, sintaticamente são diferentes, né? Elas têm sujeitos diferentes, uma tem um objeto, outra tem um agente da passiva. Então são sentenças diferentes, mas intuitivamente elas têm algo comum, elas podem ser usadas para expressar a mesma proposição. Então, no certo sentido, essas duas sentenças elas expressam a mesma coisa, certo? Elas dizem a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Então perceba que muitas vezes a lógica ela não está interessada necessariamente em como aquilo está sendo afirmado, mas no que está sendo afirmado, tá? Então você pode preferir a sentença 7 à sentença 8 por vários motivos, né? Por motivos retóricos, por exemplo, né? Talvez em jornalismo, né? Eu já falei para vocês que eu fui jornalista, né? Então no jornalismo tem uma questão de você às vezes quando você quer sublinhar a culpa de alguém, você coloca ele no verbo ativo, certo? Então, sei lá, Bolsonaro aumenta a gasolina. E às vezes quando você quer
meio que deixar tirar a culpa, tirar a agência da pessoa, você coloca na passiva. Sei lá, os preços foram aumentados pela Petrobras. Então, quando você faz isso, você está dando destaque ao preço e menos destaque à Petrobras. Quando você coloca a Petrobras aumentou o preço, você está dando destaque à Petrobras e menos destaque ao preço, né? Então, você pode ter vários motivos para preferir uma sentença em vez da outra, mas assim, estritamente, elas estão afirmando a mesma coisa, certo? Então, é uma maneira de dizer isso, é que elas estão afirmando a mesma proposição. Então, é comum identificar uma proposição com o significado de uma sentença declarativa, tá? Então, a gente poderia pensar o seguinte: então vamos reservar a palavra sentença para falar de sequências gramaticais de palavras e proposição para falar daquelas coisas que pode ser verdadeira ou falsa. Então, essa é a atitude mais comum entre filósofos, tá? Então, por isso que muitas vezes se fala que um argumento é um conjunto de proposições, né? Porque, né, você pode ter de certa maneira, você pode ter a mesma premissa expressa de várias maneiras, por várias sentenças, né? Mas, assim, como eu disse, desde que você fale que é um conjunto de sentenças e chame a atenção de que essas sentenças elas precisam ser sentenças que expressam proposições, não faz tanta diferença, né? Então, quanto a enunciados, né, que é o terceiro termo aqui a gente está discutindo, enunciados são eventos que são datados, ou seja, quando eu falo está chovendo, este enunciado é um evento que ocorreu em determinado momento, em determinado lugar. E se eu disser a mesma coisa, sei lá, se estiver na Bahia daqui a um mês e disser a mesma coisa, isso aqui é outro evento. Então é outro enunciado, outra enunciação da mesma proposição, né? Então, para diferenciar enunciados de proposições, observe que às vezes os enunciados deixam de expressar uma proposição, né? Às vezes eu posso enunciar algo que na verdade não expressa uma proposição, não quer dizer nada. Se eu falo, por exemplo, aquela garrafa de cerveja está quebrada, e eu esteja apontando para uma mesa vazia, então eu estou usando uma sentença, eu estou fazendo um enunciado, mas em certo sentido eu não estou afirmando nada, porque eu estou falando de qual garrafa? Eu estou apontando para garrafa nenhuma. Então, qual garrafa eu estou falando que está quebrada, né? Então, esse poderia ser um caso de uma enunciação que não expressa uma proposição. Claro que isso daqui é um pouco mais complicado, tá? Isso aqui é uma questão de filosofia da linguagem, mas, por exemplo, tem quem argumente que a sentença Papai Noel é um velho, tem barba branca. A princípio isso parece expressar uma proposição, mas é sobre quem essa proposição? Papai Noel não existe, então como é que eu posso afirmar algo de alguém que não existe, né? Então pode ser questionável também se esse enunciado aqui expressa alguma proposição, né? Então tem algumas pessoas que vão, né? Isso aqui é interessante. Pensar aqui nessa sentença aqui, né? Sherlock Holmes é um detetive. Então, essa aqui é uma sentença do português. E eu acabei de anunciar ela. Mas será que ela expressa uma proposição, né? Algumas pessoas pensam que essa sentença é verdadeira, né? Faz algum sentido, né? Ele é um detetive, eu li na história. Algumas pessoas podem argumentar, não, mas essa sentença aqui é falsa. Porque como o Sherlock Holmes não existe, ele não pode ser um detetive. Ele não é um detetive de verdade, né? E algumas pessoas podem afirmar que essa sentença não é nem verdadeira nem falsa. Ou seja, ela não expressa a proposição. Estou falando aqui coisas, mas que não fazem sentido de verdade, porque Sherlock Holmes nem existe. Então, não faz sentido ele ser um detetive, né? Então, aqui a gente já está numa fronteira entre lógica e filosofia da linguagem, tá? Então, eu vou só citar essas discussões, assim, né? A gente não vai entrar nesses pontos aqui sobre
o que expressa a proposição ou não, o que são enunciados, tá? Então, minha ideia aqui é só fazer essa distinção, que uma sentença é uma entidade linguística, ou seja, ela, algo ser uma sentença ou não, depende daquela construção seguir a gramática da linguagem específica, tá? Um enunciado, por outro lado, é um evento, ou seja, um evento de enunciar algo, né? Pensem naquele cara de história medieval, né, que chega e abre assim um pergaminho e fala, o rei, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então ele está fazendo um enunciado ali. Então o enunciado é um evento. Ele pode na outra semana falar a mesma coisa, ou ele pode ir de vila em vila falando a mesma coisa, lendo a mesma ordem, mas cada vez que ele faz, ele está fazendo um enunciado diferente, tá? Porque um enunciado são eventos. Já a proposição é intuitivamente o sentido de uma sentença, o sentido de um enunciado, e a proposição é aquilo que realmente pode ser verdadeiro ou falso. Então a ideia seria que um enunciado ou uma sentença, elas são verdadeiras ou falsas no sentido secundário, no sentido de expressarem uma proposição, né? Então o Mortari fala o seguinte: então, quanto a argumentos, a gente poderia redefini-los como um conjunto não vazio de proposições, né? Já que proposições são verdadeiras ou falsas. Então não tem nada de errado com essa definição também, tá? Vocês vão encontrar em outros livros essa definição. Eu só queria falar assim, mas assim, como lógica trabalha com fórmulas e tal, é mais natural utilizar a sentença. Mas vamos pelo menos fazer a seguinte simplificação. Vamos considerar que o contexto da sentença sempre vai estar muito claro, de modo que cada sentença vai expressar uma e somente uma proposição, né? Porque, como eu disse, a mesma sentença pode expressar várias proposições, né? Como está chovendo, cada vez que eu falo, expressa uma proposição diferente. Então, vamos supor que cada sentença só expressa uma proposição, que o contexto vai estar sempre bem claro, e daí não vai fazer muita diferença a gente definir como sentença e como proposição, tá? Então, então vamos para a segunda parte aqui dessa aula, né, que eu tinha separado para outra aula, mas como a gente não foi até aqui na outra aula, vamos começar agora de qualquer forma. Então a gente vai continuar falando de argumentos, mas a ideia aqui é como a gente vai classificar argumentos, né? O que é um bom argumento, que tipo de argumento a gente vai estar interessado em lógica, etc. Tá? Então, vamos lá. Então, voltando aqui àquele ponto, a gente pode dizer que um raciocínio é o processo. A gente pode dizer que um raciocínio é um processo de construir argumentos para aceitar ou rejeitar alguma proposição, né? Então, na tentativa de determinar se o raciocínio foi correto, uma das coisas das quais a lógica se ocupa é a análise desses argumentos, né? Então, se a gente pensar que um raciocínio é o processo de construir argumentos, então, para determinar se o raciocínio foi correto, uma das maneiras é analisar os argumentos, né? Então, a gente tentar reconstruir aquele processo de modo a separar exatamente quais são as premissas e quais são as conclusões, e a partir daí analisar esse argumento para saber se ele é um argumento bom ou não. Então, de certa forma, cabe à lógica dizer se um argumento é bom ou não, tá? Vou circular esse bom aqui, porque esse bom aqui quer dizer algo bem específico, tá? E nem todo argumento que a lógica dizer que não é bom, necessariamente não é bom. A lógica aqui está se preocupando com um tipo específico de argumento bom. Então, ao tentar responder essa questão, há dois aspectos dois tipos de avaliação que a gente vai fazer em relação ao argumento, que é a questão da validade e a questão da correção, tá? Então, do ponto de vista da lógica, um argumento ele pode ser válido ou inválido, ele pode ser correto ou não, ou incorreto, tá? Então vamos pensar aqui em três argumentos, tá?
Esse é o primeiro argumento, todo gato é mamífero. Miau é um gato. Logo, miau é mamífero. Tá? Quando a gente fala de validade, validade diz respeito à relação entre premissas e conclusão. Tá? Eu vou dar aqui uma definição por cima, mas provavelmente no próximo slide a gente vai ter uma definição melhor de validade. Mas eu vou começar aqui a falar, eu vou repetir várias vezes essa definição, porque é um pouco difícil de pegar o ponto. Tá? Um argumento é válido quando é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Certo? Ou seja, um argumento é válido quando de alguma maneira aceitar as premissas te força a aceitar a conclusão. Tá? Isso quer dizer que todo argumento válido tem premissas verdadeiras? Não. Esse que é o ponto. Você pode ter argumentos válidos com premissas falsas. Só que a questão é que se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão seria verdadeira. Então o argumento é válido quando a verdade das premissas força, de alguma maneira, a verdade da conclusão. Perceba esse argumento aqui. Todo gato é mamífero. Miau é gato. Logo, miau é mamífero. Vocês conseguem sequer pensar em uma possibilidade em que essas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa? Imagino que não, né? Porque perceba, a gente pode expressar isso aqui até por conjuntos, né? Então imagina que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é o conjunto dos mamíferos, tá? A primeira sentença está dizendo assim, todo gato é mamífero. Então a primeira sentença, ela está dizendo na verdade o seguinte, que aqui você tem o conjunto dos gatos, né? E que o conjunto dos gatos, ele é um subconjunto do conjunto de mamíferos, né? É isso que está dizendo a sentença. Essa a primeira premissa, né? Todo gato é mamífero. Então o conjunto dos gatos é subconjunto do conjunto de mamífero. A segunda premissa, ela fala o seguinte: miau é um gato. Então miau está aqui, ó. Miau é um elemento do conjunto dos gatos. Miau. Certo? Então perceba uma coisa importante. Dado que eu desenhei aqui as duas premissas, a conclusão já está desenhada, né? Eu desenhei aqui que todo gato é mamífero. Depois desenhei aqui que miau é um gato. Daí, automaticamente, eu desenhei que miau é mamífero, né? Porque miau está dentro desse conjunto aqui e automaticamente ele está dentro desse outro aqui maior. Certo? Então, nesse sentido, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Tá? Diga, Paulo. Não, eu só ia acrescentar nisso daí, colocar mais uma premissa falando de algum peixe gato que faria com que a conclusão fosse falsa. Mas um peixe gato não é um gato, entendeu? Um peixe gato é um peixe. Então, não é porque ele tem um nome peixe gato que ele é um gato. Um pé de cabra não é o pé de uma cabra. Então, aí é só uma questão de linguagem. Então, perceba que o ponto aqui, quando eu falei que a lógica está se importando com a proposição, é que essas questões, jogo de palavra, etc., não é relevante aqui. Então, se eu coloco um peixe gato é um gato, isso é simplesmente falso. Certo? Um peixe boi é um boi. Um peixe boi não é um boi. Um peixe boi é um peixe boi. É outra espécie. São espécies diferentes. Então, essa aqui é uma questão aqui. Então, vamos ver aqui esse segundo argumento. Todo gato é mamífero. Lulu é mamífero. Logo, Lulu é um gato. Então, vamos esquecer aqui essa parte aqui que eu falei que Lulu é um cachorro. Vamos imaginar que Lulu fosse um gato. Vamos imaginar que Lulu é um gato mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, o argumento aqui é válido, né?
Esse argumento aqui é válido, porque é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. E além disso, a primeira premissa é verdadeira, né? Todo gato é mamífero. A gente assumiu que miau é um gato, então isso aqui é verdadeiro, e a conclusão também é verdadeira. Então esse argumento aqui é todo bonitinho. Ele tem premissas verdadeiras, tem conclusão verdadeiras e ele é válido. Vamos supor aqui nesse segundo argumento, diferente do que eu botei aqui. Então, vou riscar tudo isso aqui, na verdade, para que a gente vai fazer outro exemplo aqui, que eu acho mais relevante do que esse. Então, vamos imaginar que Lulu é gato também. Lulu é um gato. A gente está assumindo isso aqui. Então, nesse caso, todo gato é mamífero. Isso aqui é o quê? É verdadeiro, né? Todo gato é mamífero. Tá bom. Lulu é um mamífero. Verdadeiro. Né? Lulu é um gato, todo gato é mamífero. Logo, Lulu é um gato. Verdadeiro. Só que esse argumento é inválido. Então perceba, não é porque as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira que o argumento é válido. Esse argumento aqui é inválido. Por quê? Quando eu falo todo gato é mamífero, Acho que porque olha só, quando eu falo aqui, ó, todo gato é mamífero. Aqui tem um mamífero, aqui tem um conjunto dos gatos. Eu estou afirmando a mesma coisa lá de cima, né? Estou dizendo que o conjunto dos gatos é subconjunto do conjunto dos mamíferos. A segunda premissa aqui, Lulu é um mamífero. Entendeu? Eu estou dizendo, eu não sei se Lulu está aqui ou se Lulu está aqui, né? A segunda premissa não fala que Lulu é um gato. Fala que Lulu é um mamífero. Então Lulu pode ser um mamífero que não é gato e pode ser um mamífero que é gato. Logo, então, por mais que seja verdade que Lulu seja um gato, essa conclusão não é forçada pelas premissas, certo? Então imagina aqui que eu não saiba se Lulu é um gato. Nossa, eu não sei. Então eu vou apagar aqui, ó. Não sei que Lulu é um gato. Se eu só soubesse essas premissas, eu não tenho como a partir dessas duas premissas concluir se Lulu é um gato ou não. Tipo, essas duas premissas não têm informação suficiente para eu concluir que Lulu é um gato, certo? Supostamente, eu assumi isso no problema, Lulu é de fato um gato. E por isso, a conclusão é verdadeira. Só que a conclusão não é forçada pelas premissas. Eu tenho aqui, se eu só considerar as premissas, eu tenho duas situações. Tem uma situação, por exemplo, que Lulu é um gato e tem uma situação em que o Lulu é um cachorro. E nessas duas situações, as premissas são verdadeiras, né? Vamos imaginar que Lulu é um cachorro. Todo gato é um mamífero. Verdadeiro. Lulu é um mamífero. Verdadeiro, porque cachorros são mamíferos. Logo, Lulu é um gato? Não, Lulu é um cachorro. Certo? Então, as premissas não forçam. A verdade das premissas não forçam a verdade da conclusão. Ou seja, é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Por exemplo, se Lulu for um cachorro. Então, esse argumento aqui, ele é inválido. Mesmo que a gente assuma que Lulu é um gato e isso aqui seria verdadeiro. Tá? Então, perceba que para a lógica, o ponto central não é a verdade das premissas e a verdade da conclusão. O ponto central é se a verdade das premissas força a verdade das conclusões. Se é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Tá? Então, essa é a noção de validade. Um argumento é válido, né, dedutivamente válido, quando é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Tá? Então, esse é um... Eu sei que é um pouco contra-intuitivo essa noção, mas tomem um tempo para entender a noção de validade e distinguir a noção de validade da noção de verdade, certo? Porque esse é um ponto central.
E você pode ter, inclusive, argumentos válidos com premissas falsas. O ponto para a validade é que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Mas você pode ter argumento válido com premissas falsas. Por exemplo, todo peixe é dourado. Isso aqui é simplesmente falso. Existem peixes de outro tipo, né? Tubarão é um peixe e não é um peixe dourado. É cinza e nem é do tipo peixe dourado. Vamos imaginar que Cleo é um peixe dourado. Então, é verdadeiro que Cleo é um peixe e é verdadeiro que Cleo é dourado. Mas esse argumento aqui é inválido. Ou esse argumento aqui é válido. Certo? Por quê? Porque assumindo que todo peixe é dourado e assumindo que Cleo é um peixe, daí se segue que Cleo é dourado. Né? Porque aqui, novamente, esse argumento tem a mesma forma do primeiro. Então aqui eu estou dizendo que todo peixe é dourado. Né? Tudo bem, isso aqui é falso. Essa premissa é falsa. Só que assumindo que ela é verdadeira e assumindo a segunda premissa, é impossível que a terceira seja falsa. Né? Você consegue imaginar uma situação em que todo peixe é um peixe dourado? Cleo é um peixe e Cleo não é um peixe dourado? Entendeu? Não. Essa situação vai ser uma situação, por exemplo, em que a primeira premissa é falsa. Mas assumindo que ela é verdadeira, a conclusão se segue. Então esse argumento aqui é válido. Mesmo que tenha premissas falsas, tá? Então aqui eu estou dizendo que todo peixe é dourado, estou dizendo aqui que Cleo é um peixe, e daí já se segue a conclusão. Cleo é dourada. Agora, uma das premissas é falsa, tudo bem. Tá? Então a gente vai ver, quando a gente tiver a noção de correção ou de solidez, que esse argumento não é correto, ele não é sólido, mas ele é válido. Tá? E a noção principal da lógica é a noção de validade, não é nem a noção de solidez ou correção. E o motivo para isso é que há uma relação entre validade e o que nós chamamos da forma do argumento. Intuitivamente, o que é a forma do argumento? A forma do argumento, intuitivamente, tá? É o que sobra quando você tira o conteúdo. Então perceba que esses dois argumentos aí, o argumento A1 e o argumento A3, eles falam de coisas muito diferentes, né? O argumento A1 fala de gatos e mamíferos. O argumento A3 fala de peixes dourados. Mas em algum sentido eles são parecidos, porque eles têm a mesma forma. Como é essa forma? Todo A é B. C é um A, logo C é B. Eles têm essa mesma forma, certo? Só que no caso de um argumento, o A, né, todo A é B. No caso de um argumento, o A está sendo trocado por gato e no outro está sendo trocado por peixe. Num argumento, o A está sendo trocado por mamífero e no outro por dourado. E aqui seria o C, né? C é A, logo C é B. Certo? Então, essa é a forma do argumento. E validade é uma propriedade da forma do argumento e não do conteúdo do argumento. Então, qualquer argumento que eu fizer com essa mesma forma, todo A é B, C é A, logo C é B, né? O argumento mais famoso da história da filosofia: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Também é um argumento dessa mesma exata forma, e ele também é um argumento válido. Todo argumento dessa forma é um argumento válido. Então, por exemplo, se eu fizesse esse argumento aqui, ó, todo marciano é cor-de-rosa, né? Eu estou aqui trocando meu A é marciano, meu B é cor-de-rosa e Richtgrad, sei lá como é que fala isso daqui, é meu C. Meu C é A, C é A, logo C é B. Certo? É a mesma forma. Certo? Então, por isso que a noção de validade é tão
cara para a lógica. Porque você imagina se a lógica fosse tratar da verdade, da falsidade de todas as premissas. Então, o cara que faz lógica, ele tem que ser fera em tudo, ele tem que ser foda em física, porque as premissas podem ser em física, sobre física. Ele tem que saber tudo de história, porque as premissas podem ser sobre história, podem ser sobre biologia, pode ser sobre qualquer coisa. Então não tem como o lógico sair julgando a verdade e falsidade das premissas de qualquer argumento. Então, o lógico, ele se importa mais com a validade do argumento, ou seja, com as formas de argumento que são válidas, ou seja, as formas de argumento que são tais que é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então esse argumento aqui, todo A é B, C é A, logo C é B. Esse aqui é válido. E qualquer um que eu fizer com essa mesma forma vai ser válido. Já esse daqui, que era a forma lá do segundo argumento da página anterior, que é todo A é B. Então a primeira premissa é igual. A segunda premissa é C é B. Logo, C é A. Isso daqui é inválido. Lá no argumento, no exemplo lá do argumento era: todo gato é mamífero. Lulu é mamífero. Logo, Lulu é gato. Esse argumento é inválido, certo? E por ele ser inválido, eu consigo, por ele ser, ou seja, não só aquele argumento é inválido, mas essa forma aqui é inválida no geral. Então, por essa forma ser uma forma inválida de argumento, eu consigo, nessa forma, fazer um argumento cujas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Por exemplo, todo gato é mamífero. Pégaso, vamos imaginar que Pégaso, o cavalo voador, exista. Pégaso é mamífero, logo Pégaso é um gato. Então, vamos imaginar que o cavalo voador exista e que cavalos voadores sejam mamíferos. Nesse caso, esse argumento tem premissas verdadeiras e conclusão falsa. Isso quer dizer que essa forma é inválida, porque numa forma válida é impossível você fazer um argumento com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Se a forma é válida, não existe argumento naquela forma com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Se a fórmula é inválida, existem argumentos naquela forma com premissas verdadeiras e conclusão falsa. Certo? Você pode ter argumentos de forma inválida com premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Certo? Mas mesmo assim, a forma vai ser inválida. Porque, apesar das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser verdadeira, a verdade das premissas não forçam a verdade da conclusão, Então, voltando para a definição de um argumento válido, eu acho que vou falar aqui de validade de forma, vou deixar a correção para a próxima aula, porque é realmente importante que vocês não se atrapalhem com a noção de validade, Porque a noção de validade é a noção central da lógica em geral. Um argumento válido pode ser informalmente. Por que eu estou falando aqui informalmente? Porque depois, quando a gente estudar o cálculo de predicados, a linguagem formal, as regras de formação, etc, a gente vai dar uma definição formal de validade, uma noção de validade no cálculo de predicados. Então, essa aqui é uma noção informal. Um argumento válido pode ser informalmente definido como aquele cuja conclusão é consequência lógica. Então, quando eu estava falando assim, a verdade das premissas força a verdade das conclusões, esse meu força, o nome técnico para isso é que a conclusão é consequência lógica das premissas. Ou seja, é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Ou seja, se
todas as circunstâncias que tornam as premissas verdadeiras tornam igualmente a conclusão verdadeira, certo? Ou seja, qualquer cenário que eu imagino na minha cabeça, qualquer mundo possível, mundo ficcional, que torna as premissas verdadeiras, automaticamente vai tornar a conclusão verdadeira, certo? Quando isso acontece, a conclusão é a consequência lógica das premissas. Quando isso acontece, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. E quando isso acontece, o argumento é válido, tá? Então, toda a questão da lógica é exatamente explicar essa noção aqui de consequência lógica. O que é consequência lógica? Quando é que algo é consequência de outra coisa e como é que você prova que algo é consequência de outra coisa, né? Então, o ponto central da lógica é a noção de validade e não a noção de correção, por exemplo, certo? Então, dito de outra maneira, se as premissas forem verdadeiras ou fossem verdadeiras, né, elas podem ser de fato falsas, certo? Então, você pode ter um argumento válido com premissas falsas. A questão é que, se elas fossem verdadeiras, qualquer mundo possível, qualquer situação que você possa imaginar que torna as premissas verdadeiras, precisa tornar a conclusão verdadeira. Ou seja, se as premissas forem verdadeiras, não é possível que a conclusão seja falsa, tá? Então, juntando tudo isso, você tem a seguinte definição: um argumento é válido se qualquer circunstância que torna suas premissas verdadeiras faz com que sua conclusão seja automaticamente verdadeira. Então, isso automaticamente é interessante, porque se você pensar, quando eu fiz lá os conjuntos, né? Quando eu falei assim, esse aqui é o conjunto dos mamíferos, esse aqui é o conjunto dos gatos, e miau está aqui, miau é um gato, né? Eu falei assim, olha, quando eu desenhei as premissas, eu já desenhei a conclusão. Ao colocar miau aqui dentro do conjunto dos gatos, eu já coloquei ele dentro do conjunto dos mamíferos automaticamente, né? Então é nesse sentido de automaticamente, sabe? Que, de certo sentido, a conclusão não tem nenhuma informação extra que não esteja já nas premissas, certo? Então, nesse sentido, a conclusão é consequência lógica das premissas, né? Nesse sentido, então, um argumento é válido, tá? Então, essa é o ponto central, né? E como eu já falei um pouco antes, validade depende da forma. Então, validade é uma propriedade da forma do argumento e não de cada argumento, né? Então, se eu tenho aqui esses dois argumentos aqui, A1 e A3, eles têm a mesma forma, né? Que é essa daqui. Premissa 1, todo A é B. Premissa 2, C é um A, logo C é um B. Então, perceba que eles têm essa mesma forma. A diferença aqui é que o A é gato, o B é mamífero, o C é miau, miau é gato, logo miau é mamífero. Então, todo A é B. C é um A, logo C é B. Da mesma forma aqui, né? O A está no lugar de peixe, o B de dourado, o C de Cleo, o A aqui de novo peixe, aqui de novo Cleo e aqui de novo dourado, né? Então, eles têm a mesma forma, que é essa daqui de baixo. Então, todo argumento que tiver essa forma é válido, tá? Então, grande questão da lógica é o seguinte: grande questão da lógica é inventar um sistema formal, um cálculo, algo desse tipo, que te permita descobrir quais formas são válidas. É só esse o ponto da lógica. Eu quero saber quais formas são válidas. Então, daí eu vou fazer um sistema formal, um cálculo, que eu vou conseguir, quando a forma for válida, eu vou conseguir derivar a consequência das premissas a partir de determinadas regras. Então, esse é o ponto da lógica. É conseguir inventar um sistema mais ou menos simples, em que você consiga saber qual argumento é válido ou não. Então, esse argumento aqui é válido, né? Esse aqui também, ó. Essa forma, né, no caso. Todo A é B. Olha. Nenhum B é C. Logo,
Nenhum A é C. Essa daqui também é válida. Só que não tem cabimento a gente estar aqui decorando todas as formas válidas, né? São muitas, são talvez até infinitas. Não, são infinitas formas válidas. Não tem como você ficar decorando todas, né? Você pode decorar algumas são mais obviamente válidas, mas não tem como você decorar todas, né? Então a gente vai estudar lógica para a gente ter ferramentas para poder decidir se uma forma de argumentação é válida ou não, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Obviamente cada lógica tem limitações, né? Não é qualquer argumento que você vai conseguir formalizar em qualquer lógica, mas no geral você consegue ter uma boa ideia de muitas formas de argumento. Então já o argumento A2, né, ele tem uma forma inválida, né? Então essa aqui ó, é válida, né? Essa daqui também é válida e essa daqui é inválida. Então o argumento A2 ele tem uma forma inválida. Todo A é B, C é um B, logo C é A, né? E eu tentei explicar isso para vocês falando isso aqui, né? Se eu desenho a primeira premissa, né? Todo A é um B, e quando eu for desenhar essa segunda premissa, tem duas maneiras que eu posso desenhar. Se eu colocar o C aqui, C vai continuar sendo um B. Vai ser verdadeira a segunda premissa, mas vai ser falso que C é um A. Se eu colocar o C aqui, a premissa vai ser verdadeira, C é um B, porque todo A é B, e a conclusão vai ser verdadeira. Mas de alguma forma, as premissas não forçam a conclusão, no sentido de que eu posso desenhar isso aqui e eu vou estar respeitando as premissas, mas ainda assim a conclusão vai ser falsa, entendeu? Então essa forma aqui é uma forma inválida, tá? Então é isso aqui que eu botei aqui diagramas, é basicamente aquilo que eu fiz antes, né? Nesse caso aqui, se eu for colocar em diagramas aqui todo A é B, eu vou ter o conjunto dos B's aqui, o conjunto dos A's. E se eu for escrever que C é um A, eu tenho que colocar C aqui, em algum lugar dentro do conjunto dos A's, né? Só que daí já se segue que C é um B, porque o conjunto dos A's está dentro do conjunto dos B's. Então essa forma aqui é válida, né? Então, porque quando eu desenho as premissas, eu já desenhei a conclusão. Não tem maneira que eu consiga desenhar essas premissas sem desenhar a conclusão. Então essa forma é válida. No caso aqui, não, né? Acabei de desenhar também. Todo A é B, né? Então essa premissa aqui é igual, né? Eu vou aqui desenhar duas vezes só para te mostrar para vocês que tem duas maneiras de desenhar essas premissas, né? Então eu tenho todo A é B. Eu posso desenhar que C é um A desenhando C aqui, e posso desenhar que C é um B desenhando C ali, e posso desenhar que C é um B desenhando C aqui, né? Então as duas maneiras de desenhar as premissas verificam as premissas, né? Nessas duas maneiras as premissas são verdadeiras, porém nessa daqui a conclusão é verdadeira e nessa a conclusão é falsa. Ou seja, a verdade das premissas não força a verdade das conclusões, ou seja, a conclusão não é consequência lógica das premissas. Logo, esse argumento aqui é válido e esse daqui é inválido. Diga, Paulo. O argumento F2 ele é inválido porque ele não é sólido. Olha só, por ele ser inválido, ele não pode ser sólido, tá? Todo argumento sólido precisa ser válido. Mas ele não é inválido porque ele não é sólido. Ele é inválido porque a verdade das premissas não força a verdade das conclusões. Aqui ele poderia ser, inclusive, né? Eu dei um exemplo, inclusive, que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Só que o ponto é que a verdade das premissas não força a verdade das conclusões. Então, adiantando o que eu vou falar depois, na verdade, que nesse livro, na próxima aula, a gente vai estudar a noção de
de solidez ou correção. No caso específico do livro do Mortari, ele dá o nome correção, tá? Então, correção, correto é um nome que a gente dá a um argumento que é válido e tem premissas verdadeiras, tá? Se o argumento não é válido, então ele não é correto. Para ser correto tem que ser válido e com premissas verdadeiras. Por quê? Porque eu posso fazer um argumento desse tipo aqui com premissas falsas, né? Eu posso fazer assim, ó. Toda galinha é mamífero. Cocó é galinha. Logo, cocó é mamífero. Obviamente, esse argumento tem uma premissa falsa, né? É falso que toda galinha é um mamífero. Na verdade, nenhuma galinha é mamífero. Galinhas são aves, né? Você pode até argumentar que galinhas são répteis, que galinhas são um tipo de dinossauros e, portanto, répteis. Pode até argumentar, mas assim, mamíferos elas não são. Então, toda galinha é mamífero, isso aqui é falso. Vamos imaginar que cocó seja uma galinha mesmo. Isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Só que esse argumento aqui ele é inválido. Ele é válido. O argumento é válido, desculpe. Esse argumento aqui é válido. Por quê? Porque se de fato toda galinha fosse mamífero e cocó é uma galinha, cocó teria que ser um mamífero. Entendeu? A verdade das premissas força a verdade da conclusão. Acontece que a premissa não é verdadeira, a premissa é falsa. Então, para distinguir isso daqui, a gente fala que esse argumento é válido, porém ele não é correto, porque ele tem premissas falsas. Certo? Só que esse aqui é o ponto da próxima aula. Só que, de qualquer forma, mesmo a gente pegando a noção de correção, a noção que interessa para a lógica é a noção de validade, tá? Então, por isso que eu vou até parar aqui, né? A noção de correção aqui é até rápido. Mas eu vou parar aqui porque eu quero deixar na mente de vocês essa noção de validade, tá? Então, na verdade, eu não vou nem na próxima aula eu não vou nem falar de correção. Eu vou deixar durante a semana, eu vou deixar 2 vídeos, um sobre correção e um sobre argumentos não dedutivos. Certo? Que tem argumentos que são inválidos, mas ainda assim são bons argumentos, como argumentos indutivos e abdutivos. Então, eu vou deixar um vídeo sobre correção e um vídeo sobre argumentos não dedutivos, tá? Mas o ponto central aqui é entender essa noção de validade, tá? Então, pensem nisso daí, dêem uma olhada no livro, certo? Entendendo a noção de validade, a noção de correção é bem fácil, porque um argumento correto é um argumento válido com premissas verdadeiras. É bem simples. Então, tentem pegar essa noção aqui de validade, tá? Aí depois, na semana que vem, deixa eu ver aqui o que está depois de... Sim, na semana que vem a gente vai ter uma aula sobre história da lógica, tá? Então, quem quiser já ir pegando lá o livro do Benson, né? Do Benson Max, e ler o Max Benson, na verdade, sei lá, e ler o capítulo sobre história da lógica, também já é uma boa, tá? E esperem aí que até semana que vem eu vou colocar esse vídeo sobre correção e um vídeo sobre argumentos não dedutivos, tá? Então esse aqui é o capítulo que a gente vai ler na próxima aula também, Escorço da História da Lógica. É um livro um pouco antigo, um livro de 68, tá? Então por isso que ele tem esse linguajar assim, mas não é difícil de ler não, só no título que eles botaram isso daí. Então você vê que eles têm 3 partes, né? História antiga, ou lógica antiga, lógica medieval e lógica moderna. E é isso que a gente vai falar na próxima aula, tá, gente? Então é isso. Vou parar de gravar aqui e vejo vocês na semana que vem. Mas esperem esses vídeos sobre outros assuntos durante